Salve, salve, minha gente. Voltamos aqui. Ainda estou no curso aqui no final da aula da pintura digital do SESC Pompeia. Acabei de descobrir que eu já sujei meu papel de magenta, mas tudo bem, isso aí acontece. Como eu falei, não tem edição, não tem cortes. Vamos administrar essa mancha. Bob Ross. Bob Ross Feelings, isso. Não tem erro, só tem pequenos acidentes felizes. E eu vou fazer minha paleta monocromática de magenta, que eu preparei no vídeo anterior aqui, né? Com a ajuda dos meus queridos alunos. Fala oi de novo aí, galera. Oi de novo. Oi de novo. Obrigado, obrigado. É diferente. Dando tchau, a galera deu tchau também, né? É da hora isso aí, é bonito. Porque é legal quando eu estou na aula, como eu falei, porque os alunos participam, perguntam e dá um dinamismo legal. Bom, vou fazer essa referência numa chave alta. Isso quer dizer que eu vou tentar trabalhar meio que esse espaço aqui e dar uma atmosfera diferente, né? De chave alta. É uma escultura de terracota feita pelo Rodin no início de carreira. Pelo menos foi isso que eu vi lá quando eu encontrei essa imagem. E eu gosto dela por uns aspectos aí de torção, tem um escorço no meio da cabeça dela, tá olhando para cá, virada para lá. Vou dar uma leve estilizada e vou começar a trabalhar o desenho aqui então, já que eu já estou com a paleta montada, com as cores aqui já prontinhas para mim. Certo? Então a galera que está na aula aí, perguntem o que vocês acharem pertinente. Enquanto eu vou desenhando, eu vou explicando o de sempre também, o feijão com arroz da pintura. Então, para iniciar, como sempre, a gente vai buscar um eixo, né? E uma forma geral, meio geométrica, muitas vezes. Vou até desenhar de pé que fica mais fácil. Porque como ela tem essa torção do pescoço aqui, eu quero que isso esteja presente na figura, tá vendo? E daí quando eu coloco, por exemplo, o eixo do olho, nariz e boca, já faço aquela, né, anotaçãozinha, ó. Já não começa a dar uma sensação de volume. E reparem nisso, o olho está virado para cá e o tronco, né, o olho aponta para esse sentido e o tronco aponta nesse sentido. Então eu tenho os eixos que estão indo para lados opostos e uma certa torção no meio da figura. Isso dá um charme, por mais que seja um rosto quase frontal, né? Ele dá esse charme, esse escorço. Uma expressãozinha já. Fica dinâmico, né? Fica menos monótono do que aquela foto 3x4, que é uma coisa chata, frontal e tudo mais. Legal. Agora ela tem um monte de rococó no cabelo, que eu não vou me preocupar muito, mas eu vou dar uma silhueta que ajude a descrever um pouco isso, né? É uma figura, remete um pouco a uma coisa meio clássica. Uma franjinha dela. Estrutura do nariz, da boca, lábio inferior, bochecha, pescoço. Tem uma trança dela que sobra aqui. Nossa, é uma trança, nunca tinha reparado. Tem um mullet, na verdade. Não sei se chega a ser uma trança. Eu tô imaginando que é meio que uma trança, mas pode ser porque aqui também tem, né, um pouquinho. Esse rosto está um pouco em perspectiva, professor? Ele está em perspectiva, virado para baixo, né? Visto de baixo um pouco também, né? Ela está erguendo o nariz, parece assim, né? O rosto. E remete, dá uma pose meio clássica, né? De escultura clássica. Isso aqui era rodando no começo da carreira, ele devia estar realmente estudando um pouco isso. Toda uma elegância. Desses mestres. Tem todo um ar. Agora eu vou pegar um pincel um pouco menor. Vou me sentar, estava desenhando de pé até agora. E eu vou, já que eu já tenho uma sensação da imagem levemente estruturada, eu vou trabalhar os tons mais escuros, com um pincel chato um pouco menor, já pensando mais na questão do design da mancha. Né? Menos desenho agora, e já vou buscar a linguagem da pintura aqui.
Quando eu falo linguagem da pintura, é sair da linha de contorno e começar a representar a forma através da mancha, né? De novo, estou pintando uma escultura, a terceira escultura que eu já pinto nesses vídeos, e eu gosto muito de usar a escultura por conta do pensamento que o escultor teve já do tridimensional, né? Dos planos, do volume. Eu aprendo muito com escultura. Boca em 3/4 de perfil também, descobri que a boca estava ficando torta. É bem comum a gente colocar essa boca fora do centro, quando o rosto está virado assim. Você está marcando as partes mais escuras, professor? Isso. As partes que já criam, que já identificam o rosto de um ser humano, assim, sabe? O nosso cérebro ele precisa olhar certos elementos ali para sentir que tem um outro ser humano na nossa frente. Tem a questão da pareidolia. Uma hora eu quero fazer um vídeo falar da pareidolia em particular, que é um aspecto da percepção que eu uso bastante quando eu estou pintando, mas eu quero falar disso com mais calma. Bastante importante. Bastante importante, sim. Dá uma olhada. Ó, já não ganhou aquela torção, né? Aquela coisa de olhar para um lado e sair para o outro. Eu não quero necessariamente que fique parecendo uma garota. Eu quero que pareça a escultura de uma garota. Tá? Então não é a minha ideia que pareça o retrato de uma pessoa, mas pareça o retrato da escultura de uma pessoa. Ó, Davi, como você vai fazer isso? O que é só não tentar fazer um olho, por exemplo. Olhar a solução da escultura do olho, né? Quer ver? Até falando desse aspecto. Olha como é que é a solução. Eu vejo que é um olho, mas se você olhar ali dentro, são planos, arestas, quinas, articuladas de uma forma que daí eu percebo um olho. Pincel seco, né? A gente aqui, né, como é uma turma de digital, que a gente conversou também um tanto sobre brush, né? As texturas, eu estou usando o meu brush esse aqui. Total. Só que daí eu puxo ele rápido, com pouca tinta, e ele fica com textura. Eu coloco ele carregar de água, ele dá uma outra resposta. Eu costumo brincar, né, da diferença entre o digital e o tradicional. É que quando você pega um set de brush no Photoshop e você quer uma versão maior dele, você vai apertando um botãozinho e ele vai ficando maior, maior, maior. Esse aqui, ó, você sair desse pincel para esse, não é botãozinho, você vai gastando R$10, R$15, R$30, R$40, cada vez que você aumenta o pincel, você gastou uma grana. Então deem valor para quando você olha no digital, que você aperta o botãozinho e o pincel cresce, porque isso aí é uma coisa, né? Economiza, cara. E a tinta, que não acaba nunca do digital. Só vantagens. Só vantagem. Eu adoro pintura digital também, assim, quer dizer, a pintura digital em si não é algo que me atrai tanto, apesar de eu achar interessante, gostar, aprendo com galera da pintura digital, porque é tudo pintura, né, minha gente, pelo amor de Deus, não vou ficar aí falando que a pintura verdadeira é uma coisa e a outra é a pintura mentirosa, isso não existe, tudo é pintura, que tá a linguagem da pintura é pintura, pelo menos, né, assim, você está falando com as massas, de luz e sombra e tudo mais. E digital é mais uma ferramenta, não é um negócio que... Você não está atraindo o movimento se você pintar digital. Tem a galera que tem uma visão mais purista, às vezes, da coisa, e daí se sente meio ofendida pela pintura digital. Eu acho que os dois são legais, cara. Tudo soma. A gente aprende mais com isso e ganha. Todo mundo ganha, se souber. Silhueta, né? Tô tentando aqui, ó, desenvolver agora, porque eu não tento copiar os detalhes. Eu tento pegar o gesto, a forma geral. Estamos aqui recebendo agora uma faixa de luz na minha cara.
Eu falei, minha gente, Quase um plein air. quase um plein air. Não, mas no vídeo não tá pegando muito. Ó, já não deu uma boa estruturada, né? Eu já vejo um pouco do volume do cabelo dela, eu vejo a expressão, a torção do pescoço. Vou colocar um pouco mais do volume aqui. Tem galera berrando na rua, é uma alegria. Sábado de sol bonito. México ganhou da Coreia do Sul. Ah, daí eu já não tô manjando, cara, eu não Foi acompanho. 2x0? Foi 2x1. Não! meu Não, gol. desencana. Não, vamos puxar esse assunto não, galera. Vamos continuar falando de pintura, por favor. Claro, e Pintura no mundo do futebol. Não, desencana do futebol. Já tá muito... Já estão falando muito disso. Vamos falar de pintura. Bom, a estrutura é muito importante e chega um dado momento que eu preciso tirar o branco do papel, né? Ainda mais se eu pretendo trabalhar numa chave mais alta. Então eu vou pegar um pincel maior, né? Aqui, ó, e mais água. E agora aproveitar aqui o papel de algodão e aqui geralmente tem gente que começa a sofrer um pouco, porque vê dar essas pinceladas por cima, dá às vezes uma sensação de que deu errado, perdeu alguma coisa, não sei. Eu geralmente quando eu faço essa abordagem, teve uma outra pintura que eu fiz um gesto mais vertical, aqui eu estou indo na diagonal, eu tento já criar com essas pinceladas um sentido. Ele orienta a leitura, ele prende um pouco a visão, de uma certa forma. E agora, como era a minha ideia trabalhar a chave alta, eu não vou escurecer muito mais a minha chave baixa. Eu vou deixar minha chave baixa num tom médio alto. E agora eu vou vir com opaco. Então vou usar bastante branco nessa. O papel algodão ele absorve melhor a água. Não, total, ele é feito para isso. O tanto que a gente gasta a mais quando compra papel de algodão, aquela dor no coração que dá quando eles pedem uma grana pelo papel do algodão, é porque o algodão realmente faz a diferença nessas horas. O quanto que ele absorve. A beleza, a mancha fica bonita. Né? A mancha, quando não é no papel de algodão, ela perde muito. Tá? Então aqui, ó, você vê que ainda está escuro esse primeiro opaco. Então, eu vou tentar agora, ó, mapear as áreas de luz. Nossa, pode entrar muito mais branco aqui. Com essa primeira camada de opaco. Não sei se está pegando a paleta inteira, não está muito. Mas reparem no quão grossa a tinta vai começar a ficar agora. Tô vendo que você está colocando bastante branco aí. Então, tipo, esse primeiro tom que você está usando de opaco aí, ele não é exatamente o primeiro tom médio daquela escala que você fez. Ou ele é? Cara, ele não é, porque eu vou trabalhar numa chave bem mais alta. Então já está começando mais alto. Porque senão eu não vou chegar nesse volume que eu planejei, tá vendo? Ainda estou misturando, ele ainda está alto. Isso aqui. Mas vamos lá. A ideia é que tudo fique nevoado, né? Então, ó, vai ficar bem opaco. Professor, pergunta idiota. O guache é uma tinta que seca bem rápido, né? Sim. Não é pergunta idiota, não. Vou fazer um comentário, não sei quem que falou agora, foi algum professor, eu acho, meu, mas não é para ofender ninguém. Mas ele falou,
Quando alguém fala de pergunta idiota, você não existe pergunta idiota, existe idiota que não pergunta. Eu gostei, porque... Beleza, pergunta que atrapalha a aula, pergunta que não tem a ver com o assunto, às vezes ele interrompe uma linha de raciocínio e atrapalha mesmo, assim, não é o ideal que a gente espera. Mas, no geral, a gente não deve ter vergonha das dúvidas. Se é uma dúvida sincera, compartilha ela com a gente e a gente tenta chegar numa resposta que ajude. Possivelmente, sabe o que acontece, né? Ajuda outras pessoas que estavam com a mesma dúvida e não tinham coragem de perguntar. Porque às vezes eu fico me perguntando quando vale a pena esperar o guache secar para fazer outra aplicação de tinta. Não, é uma boa dúvida. Na verdade, assim, depende do que você quer. Porque se você não esperar secar, você vai fazer o blending. E vai cobrir. E vai misturar com a de baixo. Se você esperar secar, você vai cobrir com uma outra camada. Se você fizer transparente, vai dar outro resultado também. Você vai somar com a camada de baixo, vai criar uma intersecção entre as manchas. Se você esperar secar e vier opaco, daí você vai cobrir e criar um tom em cima do outro. Então o que acontece é que geralmente quase tudo nunca tem uma resposta muito simples. Dependendo da situação, ele vai dar um resultado. Então tá vendo que aqui o que eu estou fazendo, basicamente, ó, tô até atropelando um pouco a sombra, é trazer tudo para uma chave alta, e daí isso vai ser a sombra. Quase, né? Vou pôr um pouquinho mais de magenta aqui ainda. Eu vi um aluno ontem, no Pintura Relâmpago, anteontem, quinta, o Vinícius, ele levou uma referência lá e na última aula ele fez uma pintura em chave alta, ficou super legal. Daí eu falei, pô, faz tempo que eu não faço chave alta assim, então eu tô retribuindo a inspiração aí do Vinícius da última aula, só que ele fez com terciárias, eu vou fazer essas no monocromático mesmo. Eu tô trabalhando, você tá vendo que eu tô trabalhando essa sombra com blending? Eu tô misturando a de baixo com a de cima, ó, no papel mesmo. É da hora isso. Quando eu comecei a fazer blending assim de forma mais consciente, eu comecei a pensar, nossa, eu acho que agora eu tô aprendendo a pintar de verdade. Isso aqui parece que os pintores de verdade fazem assim. Sabe quando você vê um vídeo, um tutorial, você fala, ó. Mas será que é porque o blend ele dá uma ajuda no volume? Mas é porque mais os vídeos que eu vejo tutorial são de pintura a óleo. E o blending no óleo é bem comum. Porque como o óleo não seca muito rápido, é normal que você tenha desenvolvido uma técnica que usa tinta úmida de baixo, entendeu? Como ponto de partida mesmo. Acho que a natureza do óleo que possibilita, né? Certeza. Eu vou vir ainda com branco no fundo para recortar melhor essa silhueta. Então aqui também, ó. Então eu estou matando intencionalmente todo o meu tom mais baixo com opaco. Ó. E daí, com isso, eu estou trazendo os tons, estou trazendo toda a chave para um valor mais alto. E é diferente fazer isso intencionalmente, fazer isso sem querer, né? Tem gente que às vezes para no valor alto sem querer, mas se parar sem querer servir para aprender o caminho da chave mais alta, quando você estiver fazendo um portfólio, inclusive, para concept, para alguma coisa, se alguém estiver produzindo esse tipo de portfólio, não esquece de fazer alguns estudos de chave alta e uns de chave baixa. Não vai mandar portfólio só com escala de valor tonal completa, porque na verdade os diretores de artes, a galera que manja, eles estão procurando quem consiga trabalhar chaves mais sutis também nas suas paletas e ilustras.
Eu já ouvi falar até que tem não lembro quem que era, um cara que avalia portfólio, que ele joga os trabalhos do pessoal tudo pro tom de cinza, para ver só o valor tonal, se o cara consegue trabalhar mais variado ou não, senão eles dispensam a pessoa, nem pegam. Quer dizer, você vai treinar a pessoa, você ainda consegue, mas no geral, quando você está procurando um profissional que já está um pouco mais gabaritado, você quer ver se ele tem essa capacidade de trabalhar sutil. Fazer color script de filme, né? Essas coisas. Olha o faixinho de luz batendo aqui, que bonito. Esse faixinho de luz está batendo na minha cara quando eu sento. Vamos lá. Ó, tô voltando para os tons escuros. Você tá vendo? Esse vai ser o meu escuro. Mas eu ainda preciso desenhar um pouco. E aqui do lado tá tendo uma aula de alguma coisa que parece interessante. Tô quase conseguindo prestar atenção ali. Tem uma moça dando alguma aula. Parece meio esfumaçado. Sim, e é bem-vindo, né? Esse sentimento esfumaçado. Como vai estar tudo esbranquiçado também, vai ficar parecendo uma névoa. Né? É legal. Até. Ó, aqui eu coloquei um pouquinho mais escuro para poder mostrar o 3D do nariz dela. E agora um pouquinho na boca. Quanto mais abstrato fica, mais legal, né? O olho, a boca, assim, quando fica mais manchado. Bastante frottis também, né? Vocês veem que a sensação de esfumaçado que você descreveu é do frottis mesmo. Ó, quando eu olho aqui no celular, que reduz um pouco, né? Fica uma boa ter o celular filmando, porque eu fico em pé, eu espio ali de cima e ele já reduz e mostra o contraste pra mim. Beleza, acho que eu posso subir de novo pro valor mais alto ali nas luzes. E daí qualquer coisa eu volto, escurecendo um pouco mais para dar o tom final. E eu também vou clarear o fundo depois, né? Recortar melhor esse fundo. Então vamos para o opaco mais alto agora, chave mais alta. Até aqui tá indo tudo certo? Ah, sim. Tranquilo? Sim. Tá. Então agora é subir, né? Mais o valor tonal. Branco, sem água praticamente. Se eu colocar água, qual que é o risco? A gente já conversou, né? Se eu colocar muita água no opaco, o risco é que ele escureça quando seque. Então, aqui eu sei que tem um pontinho de luz bem legal na testa, que separa um pouco do cabelo dela. E daí, ó, eu já uso essa camada opaca para desenhar o plano da testa, para desenhar a emenda do cabelo dela com o resto, para delimitar a área da sobrancelha e começar a mostrar aonde acaba a testa, aonde começa a rampa aqui do nariz, ó. E com o frottis eu suavizo as passagens de tom. E esse plano de luz começa a ficar mais evidente, né? Tá começando. A ideia é essa.
frotico o dedo. Eu vi até o cara do Instituto de Retrato do Sargent lá usando o dedo para fazer frotico. Falei, então, acho que está liberado. Acho que a sociedade já está preparada para... Vamos colocar um pouquinho de luz também aqui no plano do cabelo. Assim, já cria também esse plano aqui. Pegar o pincel redondo. O pincel redondo permite que a gente dê crie umas mechinhas mais delicadas, de opaco. Aqui a dificuldade mesmo é acertar a quantidade de água. Porque se colocar muita água, como eu falei, a tinta escurece. Se colocar pouca água, a tinta não vai com o pincel também. Se a tinta não for com o pincel, não ajuda muito, né? Eu sempre fico impressionado como você consegue fazer a tinta render nesse pincel Zico. Acho que um tanto do aprender a fazer render vem da minha descendência árabe. A gente tenta fazer render tudo. Esse meu Calil aí vem do Líbano. O outro vem mesmo da prática. De já sentir ali no próprio pincel. Você sente quando está com muita água, quando está com pouca água, quando está acabando, você já chega lá e impede que acabe muito. Parabéns. Muito obrigado. Tudo é treino, galera. Se eu estou conseguindo, vocês também conseguem, porque nunca foi fácil. Aquela, não, que isso, pintar? Peguei um dia, comecei a mexer com a tinta e quando eu vi já estava saindo tudo as pinturas. Eu já vi gente falar assim e eu sei que tem gente que consegue intuitivamente desvendar praticamente todos os mistérios aí que existem da pintura. Eu não. Eu faço da parte do outro grupo que sofreu para conseguir. Sofreu assim, né? Posso falar que eu sofri porque minha vida é uma boa, mas mas tive que praticar muito. Não foi fácil no início, né? Não foi tipo óbvio. Não, comecei a mexer com a tinta e já vi que era assim, assado. Mas eu sempre tirei muito prazer, mesmo errando, ficando feio, eu sempre gostei muito de pintar. E eu acho que isso que fez com que eu continuasse pintando cada vez mais. Daí uma hora começa a melhorar, mas não é mais que a minha obrigação ficar melhor se você está lá. Professor, você costuma misturar materiais, sei lá? Tipo... Já fiz isso quando eu não tinha me apaixonado ainda, de verdade. Encontrado o amor da minha vida, que é um guache. Quando eu tava lá de solteiro, eu saía com todas as tintas, misturava tinta. Misturar tinta é tipo poligamia, você arruma, ou tipo um menage. Você pega lá o acrílica com lápis de cor, com aquarela, com não sei o que, você tá levando todo mundo pra bagunça. O que eu percebi depois de um tempo é que com o guache apenas eu tenho tantos recursos que eu não sinto necessidade, vontade de colocar uma outra tinta aqui. Mesmo quando eu quero usar o efeito de aquarela, eu uso o guache aguado e ele responde muito bem. Então, realmente não vejo motivo. O que eu gosto de fazer às vezes é pintar com óleo, mas aí é porque o óleo responde diferente para pinturas maiores, então eu gosto bastante do óleo. O óleo é mais brilhante, não é? Alguma coisa assim? Cara, ele mas também vai um pouco de você invernizá-lo, sabe? Às vezes você vê umas pinturas no museu e elas têm umas camadas de verniz por cima. Sim. E você pega uma pintura a óleo sem o verniz, ela é um pouco mais opaca. Mesmo o guache, se você invernizar, encerar, tem uns jeitos de polir, ele fica mais brilhante quando seca. Se você quiser esse brilho no original, assim, né? Mas o óleo tem uma dinâmica diferente quando você pinta com ele. É bem gostoso também.
Eu estudei muito tempo de óleo muitos dos recursos que eu uso no guache vêm do óleo. São meio que uma forma que eu adaptei, né? Mas é legal, quem curte óleo, estudar óleo, é uma técnica muito massa de pintura. Como eu falei, a maior parte dos vídeos tutoriais, coisas que eu assisti na vida são de pintura a óleo, né? Tem muito mais aí no mundo, coisas a respeito do óleo do que de guache, por exemplo. E se você olhar com os olhos certos, você adapta. Diga, você falou alguma coisa? Por isso você está fazendo vídeo de guache agora, né? Para aumentar o repertório aí. Cara, a minha, como é que você falou? A cruzada lá para divulgar o guache, cara. Paladino do guache. Porque eu me lembro até quando eu perguntei pro Cárcamo, né? Eu estudei muito tempo com o Cárcamo, eu adoro, é um dos meus professores, uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Não só como professor, como pessoa, artista. Cara incrível. E depois de anos estudando com aquarela com ele, eu já tinha passado um tempo estudando óleo também. Eu falei, pô, professor, eu queria me aprofundar no guache. Eu queria estudar o guache com alguém, às vezes, ter aula de guache. Você recomenda alguém? E ele deu risada, falou, meu, ninguém dá aula de guache. Tipo, falou uma coisa assim. Eu falei, caramba, ele pinta aí, pega o guache e sai pintando. Você já pinta já. Uma hora você vai entendendo melhor, vai se descobrindo. Daí eu segui o conselho do professor. Fui tanto que uma hora eu só queria pintar com guache, de tanto que eu curti. Eu só conheço você, o Zuri e o Bruno Del Rey. Então, o Bruno, ele pinta com muitas técnicas, né? Técnica mista também. Eu não sei, provavelmente, guache todo mundo já conheceu, né? Mas o Bruno chegou a fazer aula comigo, um pouco de preparação para professor, né? Na Quanta. E eu não sei se foi através de mim que ele começou a pintar guache, ele já pintava já também. Ele chegou lá já sabendo pintar, com certeza. Ele já era mó bom quando ele pintava com acrílica muito bem também, mas... Quando a pessoa já tem a linguagem da pintura desenvolvida, adaptar para uma técnica ou outra é mais fácil, né? Eu acho que a questão primeiro é desenvolver a linguagem mesmo. Tá começando a chegar lá. Eu acho que eu posso aqui acender um pouco mais as áreas de luz. Agora. Aqui, talvez fique melhor. E daí, colocar o opaco no fundo. Também. Para ver... Mas aí você não vai perder essas pinceladas diagonais? Um pouco eu vou, cara, mas eu preciso acertar a silhueta dela melhor. Essas pinceladas, um pouquinho que sobrar já faz o efeito. Pô, mas é tão importante assim acertar a silhueta, porque eu vejo que a referência aí, a parte mais importante é essa parte em cima da testa e embaixo do olho aí que forma. Não, cara, a silhueta é essencial. Eu não sei como realçar mais a importância dela. Então, sim, silhueta, pensa nela com carinho. Você pode usar o escuro ou o claro para acertar a silhueta, né? Uhum. Eu vou usar o opaco aqui. E tem que lembrar que, por mais que seja uma escultura, ainda é uma foto. E foto não é a mesma coisa que pintura, né? Não é só porque a coisa está na foto que eu vou usar também na minha pintura. Um desafio eterno. Eu brinco que é um tipo tradução, né? Você traduzir do português para o espanhol. Você pegar uma foto e transformar na pintura para fazer uma tradução de uma língua semelhante. Mas não é a mesma. Fico impressionado como luz dá um volume. Cara, Cara, é magia, né? Não, então é porque o pessoal às vezes fica muito ansioso para. Você vê que eu deixo para chegar na luz no finzinho, que é para fazer valer mesmo. Às vezes o pessoal tá com a luz muito cedo e não está preparado ainda o tom em volta.
Por isso que não... Ou não faz um froti, não integra bem a luz, né? Ó. Tá vendo o frotizinho na beirada para dar um soft edge? Mas às vezes é legal deixar o hard edge também. Então vai um pouco do que você está pretendendo fazer. Deixa eu vir com o opaco no fundo, recortar principalmente essa parte da silhueta dela para dar uma olhada de novo no geral, certo? Então, ó, aqui eu gosto de vir com o pincel bem carregado de tinta aí. É gostoso. Isso aí eu não sei explicar melhor, mas eu já falei algumas vezes. A sensação de prazer que vem quando eu cubro uma área de tinta é gostoso. Não sei como dizer melhor do que isso. Terapêutico. Ah, cara, Ó, é ficar ansioso para fazer de novo. Sabe, tipo, como se fosse algo que te proporciona um prazer que você quer fazer mais vezes. Independente de ser bom ou não, ser bom é outra coisa. Porque daí quando você tem esse impulso, você acaba fazendo vezes o suficiente para começar a ficar bom uma hora. De fato. Né? Mas a motivação nunca precisa ser uma motivação externa. Tipo, alguém veio e não sei o quê, ou a motivação é interna, que leva a gente a pintar. Eu, pelo menos, né? Assim, é difícil falar, passa a cabeça de cada um, né? As pessoas são diferentes. Ó, mas olha como já recortou melhor aqui a silhueta. Eu não preciso recortar tudo impecavelmente, mas algumas coisas, ó, o mulletzinho dela aqui, ó. É legal fechar e daí já, né, para passar a luz por trás e já delimitar, ó, o pescoço e o resto do mullet que está aqui para baixo. Certeza que o Rodin fazendo essa escultura pensou, nossa, um mullet. Um mullet vai ficar muito louco aqui nessa moça aqui, vai ficar... Não, porque é estilo anos 80, isso aqui é 1880, é só um pouquinho. O Rodin era Van Gogh também, estilo anos 80, cara. É. O Rodin é aquele cara que foi morar com o Van Gogh? Não, aquele é o Gauguin, parece mesmo o nome. O Rodin é o escultor que fez o Pensador, sabe aquele cara sentado com a mão no queixo? Ah, é dele? É dele. E a bailarina também? O Beijo, não, a bailarina do Degas. São todos contemporâneos, são todos do século XIX, meados pro final do século XIX. Mas eles têm... O Rodin era muito mais escultor mesmo, né? O Degas era um pintor que em algum momento também se enveredou aí para pintura, para escultura, né? A bailarina ele fez como escultura. Mas a bailarina era um tema também muito recorrente nas pinturas dele, do Degas. Você está vendo agora como a silhueta dela ficou bem mais recortada e eu não tirei as pinceladas do fundo, né? Eu só esculpi um pouco melhor a forma geral dela. Não, posso brincar um pouquinho aqui embaixo também. Sabe, não é, a ideia não é apagar em si. Isso aqui, para quem olha depois, se misturam. Essas manchas viram uma coisa só. Né? Vou realçar agora um pouco mais a luz nela, para dar como encerrado isso aqui. Porque como eu não vou trabalhar o valor tonal mais baixo nas sombras, eu posso realçar as áreas de luz. Daí quando eu falo que também o design da mancha é muito importante, seja pintura digital ou tradicional, a forma que a mancha assume é responsabilidade sua. Um fotógrafo, ele escolhe a composição, a luz lá e daí ele bate a foto, cara. Tem alguma coisa que é responsável, lógico que o fotógrafo tem a responsabilidade por vários aspectos da fotografia, mas o design da mancha, ele está observando, né? Ele pode direcionar um pouco, às vezes fazer uma pós-edição, sei lá, mas no geral o design da mancha já está lá, ele identificou, registrou. A gente não, a gente faz o pincel com a mão.
Então é nossa obrigação ter um controle disso. Saber para que serve, o que uma mancha cria, como é que o contraste é obtido. Vou colocar um pouco de ponto focal aqui, né? Tá vendo que é onde eu detalho mais, o olho para mais, né? Ponto focal. Ponto focal. Uma vez eu vi um quadrinho do Caravaggio, que o Manara fez. Ah, Não tem. É legal que ele, tipo, dá um... o Caravaggio teve uma vida muito louca, hein? Pode crer. Eu não sei. Tem um trecho do quadrinho que ele vai pra Roma e tal. E daí perguntam pra ele o que ele tá fazendo lá. Ele fala que ele tá buscando a forma da luz. Ó, Olha. ele devia estar fugindo de alguém lá, que ele fumava mil treta, cara. Ele matou uma galera. Ele não é o cara do bem. Ele era o cara da época dele, eu acho assim, sabe? Morreu na praia. Literalmente. Porque tem uns mistérios em torno da morte dele, assim. Esse negócio dele tá sempre fugindo da polícia, fugindo do não sei quem. Bom, só para encerrar aqui então, eu diria que a proposta era essa, né? Conseguir fazer uma marcação, tá numa chave mais alta, e chegou numa estrutura convincente de volume e tudo mais. Vou tirar a fita crepe, fazer essa. Lembrando aí, né, que a gente tem que sempre tirar a fita crepe do lado de fora. Eu falo isso toda vez e vou falar sempre, mas eu sei que vai ter gente que uma hora vai esquecer. Vai aprender na prática. Quem já rasgou uma pintura, não esquece nunca mais. Já me aconteceu. Já aconteceu? Tá vendo? E aconteceu quantas vezes? Uma só. Viu? Então tá aqui, minha gente. Pinturinha. Chave baixa, paleta do magenta com branco apenas. Agora a próxima que eu fizer vai ser magenta, branco e preto. Certo? Valeu aí pela paciência. Galera da sala, fala um tchau aí. Tchau. E muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigadão. Tchau, tchau.